Salve pessoal, já pegou seu cafezinho e foi xingado por não curar na sua pedrinha? Não existe role mais ingrata no World of Warcraft que Healer. Fascinante. Fascinante. Se morrer é porque eu teve cura, mas ao mesmo tempo a gente ama, né cara? Eu amo, como vocês sabem. E eu adoro falar sobre esse assunto e eu quero passar pra vocês hoje um panorama de como é que estão os curadores na segunda temporada de War Within. Sim, cara, não tem jeito, eu vou falar de meta. Eu sei que tem gente que não gosta, mas não tem jeito de fugir disso. Só que não é esse o principal foco desse vídeo não, cara. Eu quero falar pra vocês como que tá se sentindo curar com cada um dos healers. Eu testei todos, senão agora na Season, pelo menos no PTR eu joguei com todos. E eu quero trazer pra vocês quais estão melhores, o porquê, qual tá mais divertido de jogar, qual é o problema que alguns têm pra tentar trazer soluções, entre outras coisas. Antes, uma coisa que é um clichêzão, cara, mas eu tenho que falar nesse vídeo. É o seguinte, cara, você quer chegar a 3.000 pontos aí de Mítica Mais, pegar todas as recompensas, quer terminar a tua raid, qualquer um dos healers que tá aqui vai funcionar. Vai por mim, cara, você vai conseguir com qualquer um dos healers. Todos são jogáveis, não existe nenhum aqui que é injogável. A verdade é que quando você quer puxar mítica muito alta, acima das recompensas, ou quando você quer fazer raid mítica muito rápida também, terminar ali nas primeiras semanas, aí sim isso aqui tem relevância. Se não, não tem. É claro que não vou ser hipócrita com vocês, se você puga, vai ser mais fácil pugar com classe meta, então fica esses avisos, você não tem que ser obrigado a jogar com nada disso, e cara, vai por mim, é pior se você se forçar o que não gosta só pra estar no meta, é pior, eu já passei por isso, cara, tô falando isso por experiência própria, não estraga tua diversão pra tentar se encaixar, joga com o que você tá afim. Feito esse disclaimer, cara, bora pro conteúdo, mas se inscreve aqui no canal, deixa like, isso me ajuda demais. Primeiro eu quero passar para vocês o cenário em Mítica Mais. Só que antes, cara, uma coisa muito importante. Nesse momento que eu faço esse vídeo, eles estão no último boss, no Galo X, do Haste World First. E eles não vão trazer balanceamento de classe importante enquanto essa corrida não terminar. Para não prejudicar nenhuma guilda, não prejudicar os caras lá. Então, para não ter influência, nada vai acontecer até essa corrida terminar. A corrida terminou, é muito provável que vai ter mudança aqui. Até porque dois healers específicos, principalmente na raid, estão se sobressaindo muito e eu já vou falar sobre isso. Então, não vai com sede ao pote, cara, porque o meta de uma Mítica Mais só se define no meio da temporada. Isso aqui é muito provável que mude. Mas tá aparecendo na tela para vocês logo de início, logo de cara, o que é, na minha opinião, o meta de Mítica Mais. Tier S é, na minha opinião, primeiro o Disc Priest, melhor é o Disc Priest, depois o Monge Healer. Tier A, o Druida Restauração, mas tem um porém que a gente vai entrar nesse conceito. Eu colocaria como Tier B o Xamã, e eu colocaria em Tier C o Evoker Preservação, o Paladino Sagrado e o Sacerdote Sagrado. O Evoker Preservação até poderia estar junto com o Xamã lá. Eu já vou explicar o porquê que eu tô colocando ele aqui. Vamos falar então classe por classe para você entender o porquê que cada classe tá boa na Mítica Mais, o que ela oferece e o que mais vai se encaixar com o seu gameplay. Disc Priest, cara. Cara, se você quer jogar um healer tranquilo hoje, pode parecer um paradoxo que eu vou falar, e talvez gente no comentário discorde comigo, mas Disc Priest é uma pegada. Entenda uma coisa, cara. Disc Priest em raid é extremamente difícil de jogar. O healer mais difícil, na minha opinião. Em Mítica Mais, não é. E eu sei que pode causar um medo, principalmente pros novatos de cura. Pô, vou ter que jogar com uma classe que tem que dar DPS pra curar. Sim, isso é um desafio pro novato e isso dificulta um pouco a classe. Só que hoje, cara, a rotação é simples. Hoje, você tem cooldown basicamente para todos os momentos e para todas as situações. Então, não é um healer, como por exemplo é o Evoker Preservação, que tem hora que você não tem nada para fazer. Você sempre vai ter uma cura disponível. E ele é um healer que em nenhum momento você precisa estar no melee, então é um healer ranged que fica lá, e essa é uma season difícil para melee, de boa, jogando. Além disso, ele tem um suporte maravilhoso, ele tem a barreira de redução de dano em área, mas ele tem 2 Pain Suppression, supressão de dor, o que é muito forte, e ele tem PI, infusão do poder, que também é muito, muito forte. Claro, ele não tem um Interrupt, o que é uma coisa ruim, e ele tem um Fear em área, mas Fear é o pior dos CCs que pode dar, então esse é o problema do Disc Priest, mas é só isso, cara. E se você tiver com um bom grupo de controle em área de Interrupt, não vai te fazer falta nenhuma. Mas tirando isso, o Disc oferece tudo pra você. Ele oferece
uma boa cura em qualquer momento, ele oferece PI, ele oferece excelente suporte e ele ainda por cima é o segundo melhor dano entre os healers. Ah, Biblos, dano em healer? Cara, vamos ter uma conversa adulta aqui. Você pode não gostar, eu tenho uma opinião que não quero entrar sobre isso nesse assunto, mas fato é que quando a gente fala de Mítica Mais, que é um conteúdo de tempo, por menor que seja o dano, isso é relevante. Você já timou uma chave faltando 1 segundo? Eu essa season timei, faltando 2 segundos. O meu DPS de Druida Restauração naquela chave foi 300 mil. Pensa, 2 segundos. Será que esses 300 mil não fez a diferença desses 2 segundos? Fez. A única maneira de o DPS do healer não importar nada é se eles colocarem o dano assim numa coisa ínfima, quase zero, entendeu? Então a gente tem que ter uma discussão adulta, isso vai entrar. Só que vamos falar sério, nessa season, pelo menos no começo, vai por mim, não é o DPS do healer que vai definir o meta. Tanto é que eu disse que não é o melhor DPS, inclusive. Então, esse é o menor atributo que você tem que pensar quando vai jogar de um healer. Mas ele é importante também. Ok, vamos falar então do segundo que tá no meta, na minha opinião, que é o Monge. O Monge também, depois dos retrabalhos que ele teve em Dragonflight, ele foi de um healer que vivia no limbo para o grande healer melee do jogo hoje em dia, superando em muito o Paladino, por exemplo. E o Monge, ele tá muito forte. Primeiro, ele tem uma cura sensacional. Em Mítica Mais, ele vai jogar de Fist Weaving e funciona muito bem. Você consegue estar dando dano e curando ali com o seu chute giratório, enfim, tudo funciona muito bem. Você muito pouco vai ter que castar. Cara, por exemplo, se você tá jogando de Fist Weaving, tá caçando aquela névoazinha lá que fica caçando, não, tá errado, entendeu? Não é assim que joga em Fist Weaving. Então, ele tem um perfil de Mítica Mais muito forte. Ele dá dano, assim como o Disc Priest, o dano que ele tá dando é enquanto ele tá gerando cura, então você não perde DPS enquanto você tá dando dano. Isso, não esqueci de falar isso do Disc Priest, mas essa é uma outra qualidade. O dano que você dá é um dano que você tá gerando cura, então tá tudo integrado. Você não tem que parar de curar para dar dano, como é o problema de outros healers aqui que tem esse grande problema. Então o Monge também tem isso. O Monge tem um excelente suporte, tem o anel, ele tem Paralyze, ele tem a bolha dele para salvar vidas ali. Muita coisa interessante. Uma excelente mobilidade e tem o melhor DPS entre os healers dessa temporada. É o melhor DPS, sem dúvida nenhuma, até esse momento. Claro que isso pode mudar com nerfs e buffs. Qual é o problema do Monge que faz eu colocar ele abaixo do Disc Priest? Primeiro, cara, é que eu acho que o Disc ele é mais versátil pelos dois Pain Suppressions. E, cara, alguém vai tomar dano, você pode dar o escudo no cara, que é uma cura, tu entendeu? Que vai dar uma prevenção de dano. Então, eu acho o perfil de cura do Disc um pouco melhor, mas os dois são muito bons. E esse é o grande problema, ele é melee, você tem que estar no melee pra fazer Mítica Mais, e Mítica Mais tá bem punitiva pra melee nessa season, tem muito chefe difícil de ficar no melee, eu jogo com bastante melee, os caras estão reclamando pra caramba, então o fato de ser melee nessa season específica tá difícil, isso vai ser uma dificuldade a mais, vai ser um problema a mais, mas tirando isso, cara, hoje Monge é o grande healer melee do jogo, Paladinos, já vamos chegar lá. Druida, cara, Druida tá muito perto desses dois. Druida tá uma excelente classe hoje. E inclusive aqui estamos falando da minha ex que virou atual, cara. Porque eu estava jogando muitas seasons de preservação, conjunto de preservação. E hoje, essa season, estou com a minha ex. Voltei, cara. Mandei aquele... Oi, sumida. E tô jogando de Druida e tô adorando. O perfil de cura é muito bom, é muito forte, tá curando muito. E também, assim como o Disc Priest, assim como o Monge, você basicamente tem cura para todos os momentos. É uma gameplay que não é fácil. O Druida há muito tempo não é um healer fácil de jogar. Já foi, mas hoje não é. E ele também tem uma excelente utilidade, ele tem uma maneira de você interromper cast em área, você tem interrupt, tem uma excelente mobilidade e tem a mamada para dar velocidade para os outros. Uma mamada? Uma mamada? Uma mamada? Você tem Bark Skin para dar defesa para os outros, enfim, você consegue curar se movimentando, tudo isso, e para alguns chefes aqui são muito bons, tudo isso soma muito ao Druida Restauração. Então, o perfil e a utilidade do Druida Restauração estão excelentes. Vale lembrar que o Druida Restauração também tem a marca do Indomado, que é indiscutivelmente o melhor buff de grupo do jogo. Então você pode garantir uma vaga caso não tenha um Druida no seu grupo para ter esse buff. Se você é aquele cara que gosta só de curar, não gosta de dar dano, Druida Restauração é o healer nessa season para você. Ou Xamã. O Druida Restauração tá muito forte, você não precisa dar dano para curar e tá funcionando muito bem. Tudo muito certo, tem um problema do Druida Restauração.
na minha opinião, que é o principal problema. Eu acho que a utilidade dele, apesar de ser muito grande, não é igual a do Disc Priest, por exemplo. Então, cara, é muito difícil quando os healers estão igual, você competir com um healer que tem PI, cara, e 2 Pain Super. É muito difícil. O Disc Priest é muito útil. Então, se tiver tudo pareio, cara, é difícil você competir com o Disc. Mas, de qualquer maneira, ele tem uma excelente utilidade, e aí é o principal problema. Se você não se importa com isso, joga de druida e esquece. Mas é que o retrabalho que eles fizeram não ajudou em termos de dar dano de druida restauração. Cara, por incrível que pareça, acredite ou não, o principal motivo que faz eu jogar com um healer, pode duvidar de mim, mas é roleplay. Eu piro na fantasia de druida restauração e de evoker preservação. Adoro jogar com um mago do tempo, curando com magia temporal, e também curto demais a roleplay de ser um curador da floresta que vira gatinho de vez em quando e bate. Eu adoro Cat Weaving. Eu gosto da gameplay de curar e bater com Cat Weaving. É uma gameplay que há muito tempo eu gosto muito, só que tá com problemas. Cara, o druida, ele tem o terceiro melhor, tá passando um gráfico aqui pra vocês verem, o terceiro melhor potencial de dano entre os curadores. Só que o dano real dele é o pior, porque você não consegue, é muito difícil bater quando você tem que curar, muito difícil. Cara, e se você não joga com um grupo perfeito, com Pug, você não vai conseguir, porque se o cara toma dano, você não consegue, você precisa sair da forma de gatinho e ir curar, e não tem jeito, é o healer mais difícil de bater hoje. E eles tentaram, com um retrabalho, fazer com que você escolhesse ou só gatinho, ou só bunkin, e definisse ali tua função. Não funcionou. Os caras que estão jogando mais avançado, eles ainda pegam um Sunfire, por exemplo, que você tem que pegar a árvore do Bunkin lá, inclusive pegar a forma de Bunkin, e joga com um gatinho pra bater. Então, tá ainda pegando os dois, o que era uma coisa que eles não queriam, então o retrabalho nesse sentido não funcionou. E esse é o grande problema do druida, cara. É muito difícil você contribuir com dano sem prejudicar a tua cura. E se isso te incomoda, foge do druida. Você não vai conseguir dar dano se pegar um grupo de Pug ruim. Não vai, cara. Você vai precisar ficar focado em curar, e não dá. O druida, ele tem a vigília da natureza, que consegue fazer com que a tua cura gere um pouquinho de dano, mas não é o suficiente você não conseguir bater de gato e colocar os seus dots lá. Então, para muita gente isso não importa, mas esse é o grande problema do druida restauração. Ele tem o pior perfil de dano num cenário real. Cara, mas como eu falei pra vocês, eu acho que o meta nessa season não vai ser definida pelo dano, e sim pela cura. E nesse sentido, o druida restauração manda muito bem. Você tem cura pra todas as situações, cooldown pra todas as situações. Não vai faltar cura na grande maioria das situações com o druida restauração. Então, cara, tem muita chance, se rolar mudança, do druida restauração ser meta nessa temporada. O balanceamento vai dizer isso, mas ele tá muito bem em todos os aspectos de cura, cara. E aí a gente chega no Xamã, que é um healer que muita gente falou que tá muito ruim, que não serve, que tá zoado, e não tá. A verdade, cara, é que o Xamã, ele é um healer de boaça, cara. Se você curte curar, se você gosta de curas reativas, Xamã é a classe para você. É uma classe que você vai ficar sempre no range, é uma classe que oferece excelente suporte, e é uma classe com uma cura reativa funcional. Então é uma boa classe. Ele não tá mais acima porque a cura dele, o perfil de cura dele não tá tão bom para miticar mais como o druida restauração e como os dois ali que estão ali em cima. Então ele é um excelente healer, você vai conseguir fazer tudo muito bem com eles. Inclusive acho que vai ter chave, inclusive muito provável vai ter chave bem alta feito por Xamã. Tá muito bom. O perfil de dano dele, para você ajudar em dano, não é difícil. E cara, você tem Dispel de Silence, você tem um melhor controle em área de stun, interrupt no Xamã. Você tem o melhor interrupt dos healers, fica na range o tempo inteiro. Tem o totem que divide vida, famigerado o totem comunista. Tudo que você puder imaginar ali em oferta, Xamãzinho, ó, tá muito melhor do que as pessoas falam, mas não é um método dessa season por enquanto. E aí agora a gente vai para os healers mais críticos na situação. E eu vou começar com o Evoker Preservação. E aqui eu tenho muito a falar. O Evoker Preservação, cara, desde que ele nasceu, eu adorei jogar com ele. Eu acho a ideia excelente e eu acho um healer muito massa de jogar. E aqui, cara, eu vou ter que dar um aplauso para um cara que comentou num vídeo meu aqui, que o cara falou uma coisa que ele não poderia ser mais certeiro. Cara, você comentou e você acertou em cheio. Eu fiz um vídeo criticando como tava curar em um War Within, e o cara fez um vídeo falando: cara, eu até concordo com você, mas você tá jogando com o pior healer de todos para isso.
que é um healer que em Pug é desastroso. Cara, você não podia estar mais certo. Evoker Preservação, se você... ele é muito difícil de você curar, muito difícil de você jogar, e se você não tiver com um grupo feito, com um Pug, vai ser um pesadelo, cara. Eu vou falar uma coisa que vocês podem achar, mas, cara, a melhor coisa que eu fiz foi ter largado Preservação e vindo pra Druida. Ainda mais eu que pugo muito, cara. Cara, o Preservação, ele tem uma boa cura, desde que você acerte, sem nenhum erro, os combos dele. Ele tem combos de cura, por exemplo, aquelas bolinhas, tem que jogar 3 coisas. Se você errou um combo, você se fudeu. Você não tem cura pra toda hora. Se você errou um cooldown, se fudeu, cara. Não tem o que fazer. Já era. Esse é o problema do Preservação. Você precisa de uma gameplay ótima, porque fora do cooldown ele é muito fraco. E além disso, você tem também a limitação de range dele, que é como ele funciona, isso eu já me conformei que não vai mudar nunca, mas é uma mecânica que é desastrosa pra Pug, né, cara? O suporte dele é muito forte, é muito bom, ele tem excelente possibilidade de suporte. Por suporte, quer dizer utilidade, que ele tem, por exemplo, uma maneira de fazer o healer curar andando, ele tem muito stun em área e muito controle em área, ele tem um interrupt que não é dos melhores, mas tem, ele tem também o resgate que fornece para uma pessoa um defensivo bem forte, um escudo de defesa bem forte, tem dispel para todo tipo de magia que existe, inclusive para bleed, então a utilidade dele é bacana sim. E assim, a gente tem a primeira season desde que chegou o AUG, que o AUG não é meta, então o irmão que só prejudicava a preservação não tá no cenário. Só que ainda assim não é o suficiente, porque a preservação não tá legal. Ele é um healer difícil de jogar, com um perfil de cura difícil, com um bom suporte e com um perfil de dano terceiro melhor healer para dar dano, um dano bem facinho, bem gostoso de dar, é muito legal dar dano de healer e preservação, mas o que é mais importante, obviamente, que é a cura, não tá legal. Não é que não tá legal, ele é forte, só que é muito difícil e muito complicado em Pug. Tanto é que eu até tô sendo um pouco cruel, eu acho que dá pra colocar ele junto com o Xamã lá. Ele não tá no nível dos outros dois que eu vou falar aqui, ele tá melhor que os outros dois. Eu coloquei ele aqui porque pra pugar é um pesadelo e porque, cara, eu acho que o Preservação é um healer que tá morrendo, cara. É um healer que começou com uma excelente ideia, mas o descuido, um pouquinho do AUG também, que estava sempre no meta, mas também a maneira com que tá lidando com ele tá cada vez menos jogado, e se não cuidar é um healer que vai pro limbo, então ele tá precisando de ajuda, por isso eu coloquei ele nesse tier, e que pena, cara, porque eu adoro a fantasia de jogar de preservação, principalmente ter preservação com magias do bronze, magias temporais, mas é um healer que precisa de ajuda, é SOS aqui, cara, urgência. E falando em healers que precisam de ajuda, eu vou falar sobre Paladino e Sacerdote Sagrado. O Paladino, cara, ele sempre esteve no meta de raid. A vida toda ele tá no meta de raid mítica. Pela primeira vez, ele não tá aparecendo. O tombo que o Paladino sofreu de Dragonflight para o Arifin, uma coisa estrondorosa. E muito se dá pelos reworks dele que não funcionou e deixou o perfil de cura dele um perfil complicado. E a gente tá falando de um healer excelente para dar suporte, com excelente suporte, com bop, com imunidade, com bolha, cara, muita coisa. Com stun, com interrupt, tem muita coisa. Só que o perfil de cura dele não tá funcionando. E a minha teoria para isso, e eu sei que isso vai gerar uma controvérsia, sempre gera, mas é que eu acho que eles estavam indo numa identidade, eles ouviram opiniões que sempre são válidas, mas que eu não ouviria. E me desculpe se você tem essa opinião, que é aquela questão de muita gente ter a nostalgia de um Paladino caster, de um Paladino à distância. Eu acho que ele tinha pego a identidade daquele healer, espadão, cura de sagrado no melee, e na hora de tentar ali deixar ele híbrido, de tentar colocar, desandou. Minha opinião polêmica, não me odeie por causa disso, cara. Talvez eu esteja errado, é só a maneira com que eu vejo isso, sabe? Eu acho que eles tinham que ter seguido no caminho do que era a identidade que ele estava tomando mais moderna. Eu sei que a nostalgia é bom, eu sei que a gente quer voltar àquilo que existia antigamente, mas pra mim no Paladino ele perdeu essa identidade, e não só isso, ele foi substituído por outro healer melee, que hoje o Monk tá muito mais na frente do Paladino Sagrado. Então, Paladino Sagrado, um perfil de cura que precisa de buff, precisa melhorar, precisa de retrabalho. E o Sacerdote Sagrado não é muito diferente, cara. Sacerdote Sagrado também, eles tentaram ali fazer um rework pra jogar com Prayer of Mend, mas não funcionou, cara. E ele tem um irmão
muito poderoso, cara. Cara, é tipo aquele meme, sabe? Que você vai se apresentar pro seu sogro e o ex dela é o Disque Priest, e o cara tem 2 supressão de dor, o cara tem barreira, o cara tem isso, o cara tem PI, mas esse aí você também tem também. O cara tem um perfil de cura com dano, um dano alto. E você o que você tem? Um bom perfil de cura. Então, cara, o Holy Priest, ele sofre demais tendo o irmão poderoso dele, que é o Disque. Isso é uma realidade. Mas assim, muita gente não gosta de curar batendo, não gosta do Disque e ama o Holy. E o Holy, ele sempre teve como o grande destaque dele o excelente perfil de cura dele, uma excelente cura. E ele tem também utilidade, tem o Espírito Guardião, enfim, a utilidade dele é pior do que a do Disque, mas ele tem as suas utilidades. Só que nesse momento ele precisa de um retrabalho para melhorar o perfil de cura. Primeiro, o Holy e os 2 sagrados, cara, precisam melhorar o seu perfil de cura. Precisam trabalhar isso primeiro. Porque o paladino sagrado, ele tem o que oferecer. Já o sacerdote sagrado, aí é uma situação complexa, né? Aí é uma questão de você ver como talvez precisasse de dar algo a ele que o Disque não tem, para que os 2 fiquem pomposos, assim, sabe? Algo realmente importante. Enfim, beleza, cara, vamos falar então de raid. Aqui eu vou passar mais rápido. Basicamente, cara, as coisas estão mais equilibradas. O druida restauração, o disciplina, o xamã e o monk, eles estão bem balanceados entre um e o outro, cura muito parecida. Aí os outros 3 um pouquinho atrás, né, os que estão mais problemáticos. Mas quando você olha o Haste Word First, você vai ver que disciplina e principalmente o monge, eles dominam, cara. E isso tem a ver com o perfil de cura dele, sim, mas principalmente com relação ao dano que eles dão, porque essas corridas com o Word First, eles ainda estão com o gear baixo e os chefes, eles têm o DPS check muito importante, então acaba que o dano importa bastante. Isso, na realidade, para você que raida mítico e que vai raidar durante toda uma season até matar, não vai influenciar tanto, porque o gear dos seus DPS vai suprir o dano menor que os outros healers dão. Só que para o Haste Word First, certamente o Disciplina e o Xamã batem muito mais que os outros. Além disso, eles oferecem um suporte também muito importante para a raid. Inclusive, cara, alguns bosses foram de comp de 2 monges healers. Eles até tentaram nerfar as builds de monge healer antes, e diz que também antes da raid, mas não foi o suficiente. Esses healers são os dominantes. Você vê também algumas outras com druida restauração. E isso se dá, na verdade, pelo seguinte motivo. Porque em algumas comps não tinha outro druida, então você precisava para ter o buff dele, que é muito forte. Então, em algumas situações, por causa do Mark of the Wild, da marca do Indomado, o druida acabava entrando. Só que realmente os 2 grandes healers é Disque e Monge Healer. Como eu falei para vocês, o Paladino nessa não entrou, que é um cara que sempre vivia como comp da Haste Word First. E é por isso, galera, que eu acho que assim que acabar o Haste Word First, vai rolar ou nerf nessas 2 classes, ou buff nas outras. Eu espero, sinceramente, que seja buff nos outros. Principalmente no Holy, no Paladino Sagrado e no Sacerdote Sagrado. Cara, Blizzard, tem que rolar, cara. Tem que ter buff nesses 2, até retrabalho, eles precisam de uma ajuda ali, pelo menos um buff, cara, porque eles estão bem abaixo dos outros. E quem sabe do preservação, no Evoker Preservação. Mas assim, eu acho que isso vai acontecer porque a dominância de Disque e de Monge foi muito grande na raid, muito grande. Até mais do que está sendo em Mythica+. Então, eu acho que isso vai provocar uma mudança. Por isso que eu falei no começo do vídeo, não vai com sede ao pote. Não pega essa lista de meta como algo definitivo e investe tudo. Se você quer jogar no meta, vai com calma, cara, porque muita coisa pode mudar ainda. E como eu falei no vídeo, eu vou repetir, cara, eu sou a prova viva disso, porque eu tô jogando com uma classe que não tá muito boa, como eu falei no vídeo, não é o meta. Eu tô tendo uma season maravilhosa, me divertindo pra caramba, porque eu adoro curar de druida, adoro, cara. Eu acho a gameplay, cara, eu me arrepio os pelinhos, cara, de virar um gatinho e morder ali a galera, dar aquela mordida no bumbum e aí depois virar um healer e ficar, ó, natureza, jogar ervinha, fazer beber ayahuasca lá, fazer tudo a natureza, pacífico, aí vira um leãozão lá e cara, amo isso, acho muito foda, tô me divertindo pra caralho porque eu escolhi uma classe que eu gosto, cara, e cara, faz isso, joga o que você curte jogar, com o que tá legal. Ah, mas eu gosto muito de Paladino Sagrado, então joga um Paladino Sagrado, cara, tá viável. Ah, eu gosto muito de Sacerdote Sagrado, joga. Que é isso, galera, tamo junto sempre e até uma próxima.
Espero que eu possa ter passado para vocês uma informação legal. É a minha sincera opinião do cenário dos healers aí hoje em dia. E tamo junto sempre.